Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de novo, mais uma vez, ao vivo, para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos há muito tempo, acredito que há mais de 2 meses, que nós estamos estudando as Escrituras, começando lá do comecinho. E com o tema, Alinhando o Sacerdócio. Nós temos uma palavra de Deus para que nós possamos ser conduzidos pela essa palavra, a palavra que nos liberta, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos deixa fortificado. Nós estamos destrinchando a palavra de Deus, tintim por tintim, para que a gente realmente não venha deixar de cumprir aquilo que Deus pediu para que nós venhamos fazer. Então, querido, é muito bom, muito interessante a gente estudar. Por isso que você, quando assistir esse vídeo, né, assistir esse momento, deixa o Espírito Santo falar o seu coração, deixa ele bradar no seu coração sobre tudo aquilo que ele quer para a sua vida, que ele quer que você se alinhe com ele. Muito interessante a gente poder entender o que Deus fez para nós, querido. Você nasceu, não foi por acaso, você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E se você não vive esse propósito, a sua vida é somente de desilusão, uma vida que vai te trazer desgaste, uma vida que vai trazer angústias, medos. Muitas vezes Deus quer que você avance cada vez mais e você não consegue avançar. Então, meus amados, esteja conosco, né? Eu e o pastor Rodrigo, todas as semanas estamos aqui pregando essa palavra do reino. Enquanto o pastor não entra, eu vou convidar algumas pessoas para estar com a gente aqui, né? E se você escutar, assistir esse vídeo depois, compartilha com pessoas que você sabe que ela precisa ouvir a palavra. Eu vou aqui nos aviãozinhos convidar mais algumas pessoas, aliás, enviar, né? Convidar, enviar, para que eles possam ser notificados e saber que nós estamos ao vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias a Deus. Oh, Espírito da verdade, aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Deus, Tu és bom, o tempo todo Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom o tempo todo, Jesus. É muito bom contemplar a Tua magnitude, contemplar a Tua formosura, Senhor. Oxalá, se nós pudéssemos estar sempre na presença de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma unção muito grande, querido. Uma unção muito grande aqui. As pessoas estão entrando. Entrou o pastor Rodrigo, entrou a Leninha, a mãe do meu querido amigo Anderson, né, do Wanderson, o Anderson. A gente brinca com ele. Leninha, seja bem-vindo. Pastor Rodrigo, seja bem-vindo. Aleluia, muito bom estar na presença de Deus. Hoje vai ser forte. Hoje a palavra, aliás, todos os dias que nós estamos aqui reunidos pela palavra tem sido forte, tem sido muito forte isso, muito forte mesmo. Glórias e glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Santo Espírito,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Seja dado com tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Que vontade, querido. Só tá dando cheiro nele, no meu Deus, no meu Paizinho querido. Aleluia. Pai do Senhor, Pastor Rogério, meu querido, amado. Te amamos em Cristo, viu, Rogério? Você é uma benção, queridão. Aleluia. Santo Espírito aqui. Vem. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Espírito de Deus. E aí, meu pastor, a paz do Senhor, graça e paz. Já aproveita e já dê as tuas considerações iniciais aí, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que a internet do pastor tá... Ainda não, pastor. Foi eu que inventei de querer louvar aqui, mas acho que eu sou melhor pregando, viu, pastor? E se o Espírito Santo me der a ministração, porque louvando, meu Deus, nós entramos agora, o pastor não consegue entrar, né? O pastor tem problema na internet, muito difícil de a gente poder começar. Estevão, homem de Deus, Estevão, que benção, querido, ver você aqui, Estevão. Você é precioso, viu, Estevão? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vai dar certo sim. Pastorzão, cadê você, pastor? Não me deixe só. Vou convidar mais uma vez aqui ele. Daqui a pouco ele entra aí. Em nome de Jesus. Entrou mais uma vez, pastor. Da glória. Glória a Deus. Já comece com as suas considerações aí, pastor, inicial. Vamos lá, meu Deus. Nós estamos te ouvindo, tá bom, pastor? Eu consigo te ouvir. A minha internet e os demais também. Jesus. Pastor, a Eu sua estou voz está praticamente em cima do. tá cortando muito, sabe, pastor? Não deu para lhe ouvir, o Estevão falou aí, ó. Não dá para ouvir o pastor Rodrigo. Eu estou com um problema muito sério na minha internet. Eu tenho até que cancelar ela e aderir um novo plano, porque toda vida ela tem feito isso comigo. Parece uma coisa, sempre é à noite e na hora da live. Eu tô aqui, ó. Tá vendo aqui atrás, ó? Aqui atrás é o roteador da internet, né? Tô em cima, praticamente em cima. E ainda assim tá dando essa falha. Eu peço perdão a todos aí. Não sei se agora estão me ouvindo, mas eu peço perdão. Estamos lhe ouvindo sim, estou lhe ouvindo perfeitamente. Fernando, que o Senhor te abençoe, Fernando. Em nome de Jesus. Amém.
Agora tá show. Amém, Estevão. Vamos começar, pastor? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos render graça, te dar louvores, Pai, por esse momento precioso, a qual o Senhor nos proporciona, de poder, Senhor, meu Deus, meu Pai, juntamente com os teus filhos que vão entrando nessa plataforma chamado Instagram, essa plataforma de rede mundial, de conectores, que conecte com pessoas, que o Senhor, Pai, nos proporcionou esse momento lindo, que nós possamos mais uma vez decorrer, examinar suas escrituras e conferir com o que nós estamos fazendo durante esses dias, Pai. Que o Senhor possa, sim, Pai, cada vez mais a falar ao nosso coração e que nós sempre sejamos, Pai, sensível para poder ser direcionado pela Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu quero agradecer por todos que aqui estão com a gente, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir depois, que seja abençoado e seja pego pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te oramos e agradecemos pelo santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Pastor Rodrigo, nós, semana passada, falamos, né, sobre Moisés ali convidando o povo a falar com Deus. Chegaram no dia do encontro, né, a palavra que Moisés... Deus colocando limites, né? Deus colocando limites, Deus cumprindo a palavra que deu para Moisés, dizendo, olha, vai ser uma caminhada de 15 dias e vocês vão voltar ali para o Monte Sinai, ali no Monte Sinai eu vou falar com vocês. E se cumpriu, Deus falou com aquele povo, só que o povo não quis falar com Deus. O povo escolheu Moisés para falar com eles, e que Moisés falava com Deus. E aí nós vimos, né, algumas coisas que Deus foi falando sobre, mandou fazer um tabernáculo, começou a fazer os compartimentos do tabernáculo, o altar da propiciação. E aí no final de tudo isso, Moisés sobe para receber as tábuas do mandamento, né? E no final da ordenança, Deus vai falar sobre o sábado, que é o dia do descanso, né? Que é ali em Êxodo 31, a partir do versículo 12, vai falar sobre o sábado. O Senhor disse assim, olha, tira o dia do descanso, 7 dias Deus fez, 6 dias Deus fez o mundo, né? E no 7º descansou. E nós temos a nossa consciência, nós sabemos que esse descanso não é porque Deus estava cansado, esse descanso é de contemplação. Deus contemplou a criação que ele fez, Deus tirou aquele dia para contemplar. E quando ele diz que muitos estudiosos, muitas vezes, quebram a cabeça enquanto ao sábado, e o sábado nunca foi um dia, o sábado é uma pessoa. Jesus mesmo disse, eu sou o sábado, eu sou o sábado. Ele é o sábado, é descansar nele, é confiar nele. Então tirar esse dia de adoração, Deus falou, olha, faz o que vocês quiserem durante 6 dias, mas o 7º dia, tire para se santificar, para se separar a mim, para me buscar, para nós termos um relacionamento. É o dia do encontro, é o dia que eu quero ter um relacionamento com vocês, é o dia que vocês, sabe, desligue de tudo que você fez e venha a mim para nós podermos conversar, nos relacionar, ter intimidade, né? Hoje eu recebi uma palavra, ouvi, né? Não recebi, não foi diretamente para mim, ouvi uma palavra e foi muito sábio o que o pastor falou. Ele falou que a coisa pior que nós a coisa pior que nós podemos ouvir, né, é aquilo que o Senhor disse lá em Mateus 7, do 22 em diante, apartai de mim que eu não te conheço, né? Porque os serviços, a obra, não quer dizer que eu tenho intimidade com Deus. Porque aqueles homens tiveram intimidade com Deus, aqueles homens tiveram a obra, mas porém Deus não conheciam eles. Porque eles faziam uma obra com iniquidade. Deus falou, Jesus mesmo falou, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. E depois disso, pastor, é onde eu quero começar com o senhor, no capítulo 32, que quando Moisés, ele acaba de receber as últimas instruções de Deus, e Deus acaba de escrever, né, as tábuas lá com o seu próprio dedo,
o povo chega diante de Arão, porque Moisés demorava a descer, e disse: Arão, Moisés não vem mais, ele deixou a gente aqui perdido no deserto. Ele deixou a gente vagueando no deserto e a gente precisa de Deus. Escolhemos Moisés para nos interceder, para ser a ponte entre nós e Deus. Só que Moisés não volta mais. Então nós queremos um Deus. O que Arão fez? Arão pediu para que todos tirassem os ouros, pingente, os brincos, cordões, tudo, entregasse a ele. Arão pegou esses peças de ouro, colocou dentro do umuril, começou a derreter aquele ouro e formar, e daquela formação saiu um bezerro. E aí, Arão até diz assim, ó, esse é o Deus de vocês. E eles começaram a fazer sacrifício, fizeram culto, fez um altar para aquele bezerro. E depois daí em diante começaram a beber, comer. E lá em cima, Deus disse: olha, Moisés, desce lá que o povo está fazendo besteira, vai lá. E Moisés pega as tábuas, as pedras, né, que Deus faz lá com o seu próprio dedo, e desce. Quando chega no encontro de Josué, Josué disse: olha, tá havendo guerra lá embaixo, porque é uma gritaria. E Moisés disse assim: não, isso não é gritaria de vitorioso, nem gritaria de perdedores. Isso aí é festividade. Eles estão festejando algo, né? E aí Moisés desce. Quando Moisés desce, Moisés viu isso. E o interessante, pastor, que quando Moisés vai falar com Arão, disse: Arão, o que foi que esse povo te fez para você tratar eles assim tão mal? Né? Era o povo que estava comemorando, mas Moisés disse: mas Arão, mas foi que esse povo te fez, Arão. Entende? Porque tu tem que ser bênção para eles. E é o primeiro ponto, pastor, que eu vejo como sacerdote, o posicionamento que nós temos que estar. E aí Arão diz o quê? Não, o povo é obstinado ao mal, certo? Mas você foi escolhido para tirar esse povo do mal. Deus confiou você para trazer esse povo para ele. Enquanto eu estava lá, você fez mal a esse povo, né? Você fez mal a esse povo. Então, pastor, para a gente começar, eu queria ver a sua opinião em relação a isso, né? De você ter uma responsabilidade de guiar o povo para Deus, porque eu sempre falo, o pastor ele não é dono da ovelha, ele é um funcionário para cuidar da ovelha. Isso na forma figurativa, né, que a gente fala, mas na forma literal da profissão pastor, ele não é o dono da ovelha. Ele é o funcionário que está cuidando da ovelha. É um cargo de uma fazenda ou de algum canto que cria ovelhas, gado. Ele é o pastor que pastoreia, que vem da palavra pastorear. Então, pastor, eu vejo isso, né? Eu vejo muito isso. Nós que recebemos um privilégio de Deus de cuidar de povo, e a nossa função é essa, de levar o povo a Deus. Muitas vezes a gente quer se agarrar a subterfúgios, quer agarrar em coisas que não edificam, né? E que Deus não está no negócio e que o povo sofre, como também a gente vai sofrer, né? Porque Deus confiou a nós isso. Então Arão, ele colocou ali o que ele acreditava que era Deus, é um bezerro, e Deus não era o bezerro, né? Fala um pouco sobre isso, pastor, em nome de Jesus. Começa aí pelos os trabalhadores somos nós, né? Cristo é o supremo pastor, né? Ele é o pastor presidente, né? O líder máximo, e nós somos os pastores auxiliares. Né? E assim, quando você vai ver essa questão de criar, dar uma imagem, né? Dar uma imagem a Deus, né? Deus não tem imagens. Acho que é por isso que uma das coisas que ele colocou nos mandamentos foi que não se adorassem a imagens, não se adorassem a ídolos, porque Deus não tem imagem assim. Não pode descrever Deus com uma imagem. Aí vai Arão, constrói um bezerro, usufruindo
das joias do povo, e aí constrói um bezerro, né? Tirando de si, de certa forma, eu vejo que, de certa forma, Arão tirava de cima dele assim um peso, digamos assim, de cobrança, né? Cadê Moisés? Cadê nós queremos adorar? E ele não estava tão preparado quanto Moisés, e aí não vou tirar esse. Estou muito sufocado, né? Vou tirar esse de mim. Criou esse bezerro de ouro e deu a ideia para o povo que ali era o Deus que eles deviam adorar, né? Grande besteira ele fez, né? E aí aqui a gente vê que isso não é a postura de um líder. Quando você é levantado para liderar, né, e ele foi da linhagem dele que saiu o sacerdócio, né? Para que ia cuidar do templo, que ia cuidar da casa, em todos os aspectos. E as pessoas têm uma visão de que a levita é quem toca. Né? Isso é um ensinamento errôneo. Levita não é quem toca. Levita vem da tribo de Levi. A tribo de Levi não teve terras como tiveram as outras tribos. Eles foram exclusivos para cuidar do templo, do tabernáculo. Então, eles eram os funcionários, como você bem utilizou, de Deus, no sentido do tabernáculo. E partiu tudo de Arão. Só que Arão, no início, ele falhou. Né? Falhou em criar um ídolo, tentar dar uma imagem a Deus. Falhou em induzir e conduzir o povo a adorar a uma imagem que não era de Deus. E isso trouxe muitos prejuízos. Olha como é grande responsabilidade, pastor, que está sobre nós, né? Nós não temos o ofício do sacerdote como teve aqui Arão, no sentido ofícios de antiga aliança, não é nisso, mas a questão da responsabilidade que nós temos. Nós temos a responsabilidade de cuidar, nós temos a responsabilidade de alimentar, nós temos a responsabilidade de conduzir. E se nós não cuidarmos bem, se nós não alimentarmos bem, se nós não conduzirmos as ovelhas bem, nós vamos cair na mesma tolice em que caiu Arão. E nós vimos isso hoje nos nossos dias atuais. Muitos líderes se levantam, né, pessoas que são referências muitas vezes, pessoas que nós às vezes até nos identificamos, mas de repente no trajeto, no percurso, né, se desliga, se desconecta daquilo que verdadeiramente é a mensagem de Deus, se conecta em outra mensagem e conduz o povo também a aderir àquele ensinamento. E como você é um referencial, como você é o líder, como você é o sacerdote, como você é aquele que conduz, dificilmente, se as ovelhas elas não forem realmente pessoas que se alimentam bem, têm um alimento sólido, elas vão ser conduzidas. A ovelha, no sentido animal, o pastor usa até o termo um animal burro, né? Mas eu prefiro utilizar o termo ingênuo, porque ela é, assim, se quiser matar uma ovelha, você não tem dificuldade nenhuma por causa da inocência que ela tem. Então, ela precisa de cuidar dela, precisa. Então, do mesmo jeito, aplicando para as pessoas, né, que somos ovelhas, muitas vezes nós somos ingênuos. E se a gente não tiver um bom ensinamento, se a gente não tiver, digamos assim, uma boa condução, a gente vai cair na mesma tolice que caiu Arão e vamos levar aquelas pessoas que nós estamos pastoreando a cair também. Olha só o que é que a palavra diz no versículo 8. Ó. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram de sacrifício e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Oxe, não foi um bezerro que tirou eles do Egito, né? Deus ele é multiforme.
Deus era aquela nuvem que se manifestava. Deus era aquela coluna de fogo. Deus era aquela voz que dizia: Moisés, taca. Quando Moisés foi ver Deus, Deus se manifestou através de uma sarça. Então Deus não deixou assim claro, olha, até aqui é uma fisionomia humana, como muitas pessoas têm, né? Aquele senhor, né, barbudo, barba branca, que está sentado no seu trono, que tem aquela voz como um trovão. As pessoas, elas criam uma imagem de Deus, de um Deus que não existe. Quando Moisés saiu, que Deus quis utilizar ele, a gente já viu isso em capítulos anteriores. Olha, quando eu chegar diante de Faraó, Senhor, o que é que eu digo? Quem me mandou? Ele, olha, eu digo que o eu sou. Somente isso. Defina o eu sou. Dá uma caricatura para você, você não vai encontrar. E Arão fez besteira. Arão foi querer dar uma imagem de um bezerro, de um animal, de um quadrúpede. Deus não é quadrúpede. Deus é o eu sou. Deus é o início, ele é o fim. Deus é o alfa e ele é o ômega. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não tem como você descrever um Deus dessa forma, criando uma figura, criando uma imagem. Deus ele é soberano, ainda que as pessoas não creiam nisso. Ele é soberano, ele é altíssimo, ele é o eu sou. Então, eu vejo Arão falhando aqui horrivelmente diante de Deus e diante do povo, né? E a gente vai ver, pastor, mais na frente, o que isso causou na vida dos seus próprios filhos. Amém? Pastor, eu vou até mais além. Isso causou um furor tão grande no coração de Deus que Moisés, que ele falou assim: olha, quem é do Senhor, passe para cá. E só os levitas, da tribo de Levi foram para lá. E aí foi ordenado que eles passassem a espada sobre a coxa. E 3.000 homens nesse dia caíram, a Bíblia fala. Aí que eu quero falar, foi tão sério que Moisés falou assim: olha, agora eu vou subir e vou falar com Deus para ele perdoar esses pecados. Agora, essa parte, pastor, do que o senhor falou, vou abrir um parênteses para me continuar que eu vou falar, é sobre criar uma imagem de Deus. Até o próprio Jesus que a gente vê numa cruz, pendurado nas repartições públicas, nas igrejas católicas, a gente vê aquele Jesus lá bonitão. Não é a imagem de Jesus. Ali foi o Michelangelo que inventou aquela imagem, né? Ali foi a questão de um artista que fez aquela imagem lá para que a gente pudesse procurar uma imagem para adorar. Enquanto Deus diz que nós é que somos a imagem e semelhança dele. Nós que somos a imagem e semelhança dele na intimidade, porque tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido, né? Então, assim, pastor, aí Moisés sobe lá, o negócio estava tão feio. Moisés sobe lá e diz: Deus, aqui no versículo de número... vou deixar para... deixa eu ver aqui. Depressa do caminho. Diz mais o Senhor Moisés. Deixa eu ver aqui. No versículo 7 do 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Primeiro ponto. Deus disse que o povo já era do Moisés, já não era mais dele. Ele já disse: ó Moisés, desce, que o teu povo desce lá e resolve. Por que o teu povo? Porque o povo escolheu Moisés. O povo não escolheu Deus. Então desce lá que o teu povo está fazendo besteira. Aí disse mais o Senhor, versículo 9 a Moisés: tenho visto este povo, e é um povo de dura cerviz. É um povo de dura cerviz. Né? Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e os consuma.
então eu farei de ti uma grande nação. Cara, Deus fez um convite para Moisés aí de uma forma sobrenatural. Se eu conheço alguns pastores que tivessem essa proposta de Deus, diz assim, é o Deus de milagres. Faz isso, acaba todas as igrejas e começa uma comigo, Senhor. São tudo desviados, Pai. Rapaz, isso aí Moisés recebeu que acabar com todas as igrejas que estão no bairro e só eu. Vai, Senhor, manda bala, é eu e tu. Não, e Moisés disse assim, Senhor, não. O versículo de número 10, não, 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Moisés vai, devolve para Deus, ó Deus, não é o meu povo, é teu povo. O combinado contigo, Senhor, era eu tirar eles lá do Egito e levar para o Monte Sinai. No Monte Sinai foi a divisão de águas. Eles disseram que queriam me ouvir. Eles falaram, mas o povo é teu, Senhor. Não, o povo é seu, Pai. Aí Moisés começou a entrar no propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu vejo isso. E aí Moisés, com tanta ousadia, no versículo de número 12, ele diz assim, porque hão de dizer os egípcios, para mal os o tirou, para matá-lo no monte e para destruir da face da terra? Aí ele diz uma palavra, meu irmão, que é muita ousadia para dizer para Deus, viu? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Olha Moisés dizendo, Deus, se arrependa, Deus. Se arrependa, Deus. E Deus é tão maravilhoso, pastor, que Deus, ele nos deixa achar que nós conseguimos convencer ele. Eu tiro, sabe por quê? Por Jacó. Jacó luta com Deus. A gente vê nas escrituras que Jacó venceu a luta. Tá lá, não, só vou te soltar quando tu me abençoar. Certo, ele foi abençoado, mas ele foi tocado. Ele foi tocado na coxa, o Senhor tocou na coxa dele. Mas Deus deixou que Jacó lutasse com ele. Deus deixou que Jacó pudesse imaginar que tinha, né, força para lutar contra Deus. Ontem mesmo, a irmã Beth está nos assistindo e é bom. No estudo de quinta-feira, nós estávamos falando sobre a profecia, né? Falando sobre profecia. E pintou lá um assunto que muitas vezes pessoas recebem profecia para entregar para outra pessoa, olha o caso, para entregar para outra pessoa, mas muitas vezes tem medo de entregar porque a pessoa não está preparada para receber. Aí eu falo assim, vem cá, e Deus não sabe que a pessoa está preparada para receber? Será que eles são mais inteligentes do que Deus para dizer que elas não são preparadas para receber? Então, Deus nos deixa a gente pensar essas coisas. Deus é tão maravilhoso que Ele deixa a gente viver. Vai, cara, faz a tua história, né? Pensa do jeito que tu achar. Porém, o que eu acho é isso. Deus fala isso. Olha, o caminho estreito e o caminho largo. Então, você quer pensar que eu sou dessa forma? Não tem problema. Agora, tudo que eu escolho tem um preço. Tem um preço. Né? Então, Deus deixa. Aí Moisés, achando que estava pregando para Deus, e dizia, arrependa-te do mal que tu fizeste. Arrependa-te. E aí tem muitas coisas que a gente não consegue interpretar, pastor, que a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Ele não é Deus para que, né? Para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não para mentir, nem filho do homem para arrepender. Só que essa palavra arrependimento é techuvá. Hebraico. Quer dizer, Deus voltou para o propósito original. Deus estava dizendo assim, ó,
Moisés, beleza, porque o meu propósito era levar esse povo lá para a terra, que eu disse que ia, e eu sou fiel à minha palavra. Então eu vou levar esse povo. Não é porque você pediu para que eu me arrependesse. Não é porque você me disse que pregou para mim, eu me converti. Não. É porque o meu coração, o coração de Deus, estava inclinado a levar esse povo para a terra que ele prometeu para Abraão. Que ele disse assim: Abraão, essa terra é tua. O teu povo vai passar, o teu povo, a tua linhagem, vai passar 400 anos. Mas eles vão voltar para cá. Então Deus é fiel à sua palavra. Ele falou, vai cumprir, querido. Vai cumprir. E Moisés, por falar face a face com Deus, ele entendeu isso. Por isso que Moisés fala: Deus, essa palavra que Moisés disse, né? Eu até conjecturei que Moisés achou que estava pregando para Deus, mas não. Se você vê o contexto, Moisés estava dizendo para Deus: Deus, eu entendo qual é o propósito original, é o teu povo. Então, Deus, olha, vamos voltar para o propósito, né? Arrependa-te, né? Não é arrependa deste mal que está fazendo besteira, não, Senhor. Vamos voltar para o propósito original, vamos continuar o nosso diálogo que nós estávamos conversando do início, né? Vamos voltar para o propósito. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, eu não vou mais matar esse povo, vou continuar com o propósito original, mas eu não vou mais. Porque se eu for, esse povo juro servir, eu vou acabar acabando com eles. Vamos fazer o seguinte: vai que eu enviarei o anjo. Aí Moisés disse: não, anjo não. Anjo não. Anjo não. Se o Senhor não for conosco, eu não sairei daqui. Por quê? Porque o propósito original era Deus indo com eles. Era Deus indo com eles através da coluna de fogo, através da nuvem, que era o próprio Jesus, através da rocha que saiu água, era o próprio Deus que estava ali juntamente com eles. Então, pastor, é muito sério quando o senhor falou, e é verdade, dos problemas dessas decisões. Uma pequena decisão, até para nossos olhos, besteira, mas que ocasionou prejuízos futuros. Por isso, querido, nós que somos sacerdotes, né, tem homens de Deus aí, homens de Deus que estão nos ouvindo agora, pastor, como Estevão, que Deus, assim, alavancou o ministério dele na adoração, ali no louvor. Deus usa muito Estevão através da palavra, dos cânticos, né? Nós que temos essa habilidade que Deus nos deu, temos que ter cuidado do que nós vamos falar, temos que ter cuidado da palavra que nós vamos liberar, do que nós estamos fazendo. Antes de fazer, consulte as Escrituras, consulte a Deus. Entre em audiência com o Espírito. Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis diante ao Pai. Então, Espírito, fale ao Pai aquilo que eu estou sentindo, porque tu moras dentro de mim, o que eu preciso. Então, tem que ter essa conexão para que você não faça e nem fale coisas que Deus não falou. Só para eu encerrar, pastor, para passar a bola para você, uma coisa também que eu vi, né? Lendo hoje, nos meus devocionais de hoje, quando Raquel, a mulher, era Lia e Raquel, isso, de Jacó, não era? Era Raquel e Lia. A Lia, ela tinha filhos e Raquel não tinha. Então Raquel passava muito, ela sofria muito, porque a mata dela era cerrada. A Bíblia diz que ela era bonita, formosa, que Lia era fraco de feição, mas Lia gerava. Lia gerou Judá, que veio da linhagem de Jesus. Lia gerou Isacar. Mas o que eu quero falar é o seguinte, pastor. O que Raquel fala para Jacó, dizendo: ei, Jacó, me dê filhos, senão eu morro. Ela morreu gerando. Quando ela teve Benjamim, ela morreu. Ela morreu gerando. Então, querido, toma cuidado com aquilo que você pede, daquilo que você está fazendo. Arão, por uma atitude que fez sem consultar a Deus, teve prejuízo até os dias de hoje. O propósito de Arão aqui era administrar o povo na ausência de Moisés. Não era para ele guiar e dar diretrizes, era administrar. Era: tem calma, está chegando. Aguarda mais um tempo.
ainda tem tempo para. Não era para ele, porque estava demorando, tomar uma atitude sem ter nem tinha nem a orientação do próprio Moisés, que dirá de Deus. Ele não tinha, porque Moisés, olha, irmão, aqui, eu vou fazer isso aqui, vou então, trocar uma ideia com o Pai, com Deus, segura a onda aí, se acontecer isso, tu faz isso. Não houve esse tipo de orientação. Era administrar na ausência, né? Em calma, guarda mais um tempo, reflita, pense. Estou aplicando com palavras dos nossos dias. Era isso para Até ter tanto, feito. pastor, me perdoe, só um pouquinho. O povo escolheu, dizendo, Moisés, fala tu. E Moisés subiu para ouvir Deus falar, para trazer para eles. O povo passou Para trazer uma 400 anos em terra distante, sofrendo, escravidão. Ele não podia esperar 40 dias, né? 40 dias. O povo era muito obstinado, como diz a Bíblia. O povo ficou desequilibrado, o povo ficou descontrolado. No texto que eu vou ler aqui agora, assim, ó, Moisés viu, no versículo, que o meu óculos está horrível, mas é versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão, olha só, e que Arão tinha deixado fora de controle. Quem deixou o povo fora de controle? Entre aspas, aquele que estava auxiliando o líder, aquele que por um momento assumiu uma responsabilidade, fez com que o povo perdesse o controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor que você disse, né? Ajunte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Então, olha só como um líder ele é muito influente na vida de um liderado. Como um pastor ele é influente na vida de uma ovelha. Eu sei que a gente tem aquele jargão, né? Olhe para Deus, não olhe para o homem, né? Porque se você olhar para o homem, você cai. Né? Não tem esses jargões. E muitas vezes as pessoas até usam isso como, poxa, eu tinha aquele homem como referência, mas quando aquele cara pegou, eu fiquei frustrado e aí também decidi cair no pecado, porque ele era a única referência que eu tinha. Cara, a única referência que nós temos é o Senhor. Só que nós temos, por exemplo, você é o meu pastor. Eu sou pastor, mas você é o meu pastor. Né? Você é a minha cobertura. Eu lhe tenho como um referencial de homem de Deus. Acredito plenamente na unção que você carrega. Acredito plenamente no seu chamado. Acredito plenamente no poder de Deus que está sobre a sua vida. Sabe? Você é um referencial para a minha vida. Porém, o fato de você ser um referencial para a minha vida não faz de você uma pessoa impecável. Não faz de uma pessoa que não está sujeita. E aí eu, como um liderado, através do que eu tenho aprendido com você, do que eu tenho me alimentado de você, cara, eu vou ter um alimento sólido para mim que, porventura, algo dessa natureza, né, de decepção venha a acontecer, cara, isso não vai ser o suficiente para me dizer, eu vou fazer o que é errado porque o meu líder fez. Não, porque primeiramente Deus está acima de todos, Deus está acima de tudo. Amém? Então, se o meu líder cai, ou ele comete um deslize ou algo dessa natureza, cara, eu creio no Deus que vai te trazer de volta para a comunhão. E eu quero fazer parte disso. Eu não quero ser um cúmplice da queda ou do erro ou ser co-participante disso. Muito pelo contrário. Eu vou ser aquilo que eu aprendi com você como um bom líder, eu vou usar para você, para levantar você. Arão fez completamente o contrário. Ele, digamos assim, de forma figurada, ele caiu e levou o povo a cair. Porque ele tinha a referência de Moisés, Moisés se ausentou e naquele momento Arão era a referência e a referência falhou. Se a minha referência falhou, eu vou falhar também.
Ah, é verdade, viu, pastor? E você vê também que Moisés aí, ele não distrata Arão, né? Ele apenas fala, ó, deu besteira, não, mas quando ele disse, os que são Traz a de Deus, consciência, né? é, Traz a consciência. ele confronta, né? Porque o confronto traz a gente a consciência. A Verdade. afronta, não. Como o senhor estava falando. Muitas vezes, não é porque você tem uma referência de uma pessoa que ela caiu, você vai lá e afronta ela. Então, ela nunca foi uma referência para você quando você afronta. Verdade. Porque a referência, ela faz em mim eu ser um suporte. Sabe, pastor? Eu sou um suporte. Eu participei de uma congregação no início que o pastor, ele foi assim primordial para a minha vida espiritual no início. Mas quando eu cresci, fui crescendo no evangelho, fui crescendo, tornando segundo dele, acontece alguma coisa errada, todo mundo abandona, e eu cheguei junto dele e disse, não vou largar o senhor. Mesmo que o senhor para mim é uma referência, o senhor para mim é um homem de Deus, mas eu não vou largar o senhor. E as pessoas disseram, não sai, porque está no pecado, você vai pagar o preço. Não, eu vou ficar aqui. E outra coisa, pastor, Deus honra. Exatamente. O Estevão colocou aqui. Ele foi destituído do cargo perfeitamente. Perfeitamente. Pois é. Deus honra quando você honra alguém. Né? Deus honra quando você honra alguém. Mas ele foi destituído do cargo. Mas Moisés não deixou ele. Moisés não destruiu ele da vida dele. Né? Até tanto você vai ver que algumas passagens aqui, Moisés chama ele para ir junto. Vamos, Arão. Vamos lá. Vamos comigo. Né? E os filhos começam a tomar de conta, a linhagem levítica começa a tomar de conta ali do tabernáculo. E outra, o tabernáculo ele não estava funcionando. Quando tudo isso aconteceu, Moisés estava recebendo as instruções lá em cima. Ele ia descer, exatamente, depois ia dizer pro povo, ó, tá aqui a maquete, tá aqui foi o que Deus fez. Por isso que Deus... As tábuas que ele estava trazendo ali, digamos que fosse a parte principal que ia ser colocada dentro da arca, né? Isso! Que era as tábuas da aliança. E você vai ver, pastor, que no capítulo 34, Deus chama de novo Moisés e diz assim, olha, tem aquelas tábuas que você quebrou, agora lavre outras e faça você o que eu lhe falei. Entende? Porque ali estava a maquete toda que Deus tinha falado para Moisés para poder ser executado. Por isso, pastor, eu quero quebrar em nome do Senhor Jesus essa como é que eu posso dizer? Essa coisa da pessoa assim, eu recebi uma revelação. Revelação de Deus é para uma atitude, querido. Revelação já está dizendo, é revelar uma ação. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas faz o que apraz o coração dele. Tem que ser obediente. Moisés foi, retraiu, com raivinha, quebrou a placa. Deus disse, sobe, faça agora com as suas mãos. A primeira foi eu que escrevi. A segunda é você que está aqui, ó, 34, vamos ler junto. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra as 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepare-te para amanhã, para que suba pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresente a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem gado se apresentem de fronte dele. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedras, e como a primeira, levantou-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, lavados na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-lhe ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em graça e grande beneficência e verdade. Deus disse, precisa fazer. Precisa fazer. E aí, pastor, depois de tudo isso,
Deus, quando eles fizeram o tabernáculo, que o tabernáculo foi feito fora do arraial, Deus, toda a vida que quis falar com Moisés, ele chamava, Moisés ia para o tabernáculo, Josué ficava à porta do tabernáculo, ele não entrava, quem entrava era Moisés, e a coluna de nuvem se tomava de conta e o povo ficava olhando, sabe? Mas Deus falou, Moisés, essas tábuas é a lei, os princípios que esse povo deve andar. Já que eles não queriam ter relacionamento diretamente comigo, então tem que colocar algumas regras. Porque eu sempre falo, pastor, aonde não há intimidade, há regras. Aonde as regras são fortes, é porque o relacionamento com Deus é fraco. Porque regra e lei é para desobediente. Regras e lei são para desobediente. Nenhuma regra serve para aquele que obedece por honra. Né? Olha, se eu a prisão, o presídio só é para quem cometeu crime. Quem não cometeu crime nunca vai passar por lá. Nunca vai nunca vai ficar em uma cadeia, só se for por engano. E se for por engano, ainda vai, né, vai ser recompensado por aquilo que ele passou. Como eu conheci um pai de um amigo nosso que passou 7 anos preso, uma coisa que ele não fez. E hoje ele recebe pensão do Estado por conta disso. Né? Porque se a lei é para desobediente, se você é obediente, não precisa de lei, não precisa de regras. É sendo no princípio da honra. Anda no princípio da honra. Então Deus falou assim, olha, Moisés, já que ele escolheu, não quer ter relacionamento comigo, eu tenho que colocar algumas regras. Por isso que Moisés subiu para poder fazer de novo. Perfeito. E é interessante, pastor, que como eu vejo. Eu acredito que a forma que eu estou vendo é bíblica. Como Deus, ele, toda a falha do homem, com todo ligeireza que o homem tem para errar, para pecar, mas Deus, mesmo assim, ele ainda acredita, ele não deixa, como você falou, como quando Moisés foi falar, olha, foi confrontar Deus, né, suplicar a Deus, trazer, é como se você não tiver uma boa interpretação, você vai pensar que Deus é esquecido de Deus, né? Lembra das promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac, Jacó e tal. Eles são parte dessa promessa. Né? Não é que Deus é esquecido. Deus é esquecido. É que ele tinha consciência da promessa. Perfeito, Gustavo. Eu entendi. É porque quando você colocou, eu não tinha, não estava completo. Eu entendi plenamente que foi um erro do corretor, viu? Eu entendi plenamente, querido. É o que você quer dizer, que mesmo ele errando, ele não foi destituído do seu cargo, né? Ou seja, quando você tem uma unção que vem de Deus, quando você é ungido que vem de Deus, Deus usa o homem para que o homem venha trazer esse reconhecimento, né, diante dos homens e de Deus. Né? Você é ungido ali. O fato de você errar, o fato de você cometer um pecado, não tire de você, né? Assim, no caso aqui específico, não te destitui. A não ser que você continue, insista e permaneça naquele erro. Mas quando você, por exemplo, é levantado um pastor, o fato de você errar não quer dizer que agora você deixou de ser pastor. Muito pelo contrário. As pessoas precisam tratar. As pessoas precisam trazer uma consciência. As pessoas precisam trazer uma palavra para te curar. Lógico, e eu pecando, eu errando, não me dá direito de continuar ministrando da forma que eu vinha antes. Eu cometi um erro. Qual é o respaldo, né? Qual é oh, meu Deus. Qual é assim que
A credibilidade, né? Qual é a credibilidade que eu vou ter do meu povo que eu acabei de cometer o erro? Não, eu preciso ser tratado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser deixado um pouco de lado para ser discipulado, e com o tempo, com os cuidados de Deus, com o cuidado da minha liderança, eu vou ter a visão madura. Não, está na hora dele voltar para onde ele estava, está na hora para ele voltar. Está aqui o seu cajado, né? Tá aqui a sua capa. Foi assim que Deus fez com o filho. Na parábola que ele vai usar do filho pródigo, quando ele sai, que ele gasta tudo, ele não deixou de ser filho. Ele continuava sendo filho. E quando ele voltou, está aqui o anel, está aqui as vestes, está aqui um bom alimento. Você estava morto, mas hoje você está vivo. É assim que tem que ser. A gente, quando o homem cai, quando alguém cai, a gente não precisa empurrar ele mais para baixo. Ele está precisando de uma mão para se levantar, meu irmão. Ele está precisando de apoio para tirar ele dali. Ele está precisando de um suporte para ser levantado. Quer ser cuidado, quer ser tratado, quer se levantar, eu estou aqui para te dar as mãos, venha. Agora, se você quer continuar aonde você está e fazer as coisas para Deus, aí não dá. Né? Foi exatamente a colocação do meu querido e amado irmão Esteve. E a misericórdia do Senhor, que era o que eu ia falar agora. O homem, ele é tão errante, ele comete tantas falhas, mas mesmo assim Deus continua amando. Deus não deixou de dar continuidade no seu propósito, não por causa do homem, mas por causa da palavra, por causa da promessa, por causa das misericórdias dele. Cara, se a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não termos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Está dizendo para nós, a misericórdia de Deus, pastor, ela é infinita. Não tem fim. Essa misericórdia, essa compaixão, o perdão de Deus está ali disponível, é uma fonte. Cabe a nós, no momento do erro e da queda, nos arrepender genuinamente, beber uma fonte de perdão. Deus vai nos perdoar. Deus não quer que nós fiquemos no meio do caminho. Ele quer que a gente entre no caminho. É verdade, pastor. Agora, pastor, eu quero falar um pensamento meu, sabe? É meu pensamento, é uma coisa que eu entendo diante de Deus. Não é uma regra, não é uma doutrina que eu estou falando aqui, é um pensamento meu. Deus, pensamento meu, gente, mais uma vez eu falo, Deus, ele não dá cargos para as pessoas, ele ativa o encargo que está na pessoa. Os dons que Deus nos dá, as habilidades, porque dom é habilidade que Deus nos dá, é encargo, sabe? É um encargo. E quem dá cargo são os homens. Porque se Deus dava cargo, o cargo você dá e você tira. É igual empresa, né? Você agora subiu de cargo. Aí você não produziu, você vai descer o seu cargo. Você não vai ser mais, você não produziu, ou então você vai ser despedido. E Deus não despede ninguém. É ativa. Olha, o que o apóstolo Paulo falou? O apóstolo Paulo fica para Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, se eu não me engano. Aí Paulo manda assim para Timóteo: Timóteo, ativa o dom que há em ti, que foi colocado sob a imposição de mãos. Quer dizer, dentro de Timóteo existia um dom que Deus deu, habilidade. E aí você vai estudar, foi até o meu pastor que, quando a gente tivemos uma escola de obreiros que nós tivemos aqui na Techuvá, e o pastor Rodrigo ministrou sobre os dons do ministério, e nós aprendemos, relembramos vários dons de ministério que a gente acha que só tem 9, mas tem vários. E um deles é o socorro, de administração, de ajuda, de contribuição. São habilidades que Deus nos dá, gente. Por isso, quando Paulo diz, oferte, né, dê a sua oferta conforme o teu coração, isso quer dizer que é uma habilidade que Deus colocou em nosso coração. Entende? Então, Deus não dá cargo, é um pensamento meu. Deus não dá cargo, Deus ativa os encargos que ele já deu antes da fundação do mundo. Cara, é coisa impressionante. Até aqui mesmo, pastor, aqui mesmo,
no capítulo 32, não, 32 não, perdão, no capítulo 31, quando, no versículo 1, olha o que Deus diz aqui, ó, no versículo 1 do 31. Disse mais o Senhor a Moisés, vê, eu chamei por nome Bezaliel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência. Olha um dom que Deus está dando. Entende? Então não é cargo, é habilidades que Deus está dando, é unção que Deus está dando. Entende? É uma unção. Por isso, Paulo diz, procurai os melhores dons, né? Procure com zelo. Procure com zelo. Procure. Quer procurar, Senhor, estou aqui em Nerds, estou produzindo nada, estou que nem, sabe? Senhor, por favor, eu quero ser usado por ti. Deus, ele batiza e dá Espírito Santo para um fim. Dá o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo ele já nos deu. Mas nos batiza com o Espírito Santo para um fim proveitoso. Está lá em Isaías 60. O Espírito do Senhor está sobre mim para. Jesus falou em Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim para. Ele disse assim, se cumpre hoje essa escritura. Porque o Espírito Santo é para alguma coisa. Né? Paulo diz, pastor, eu vou passar para o senhor e a gente já está acabando, que já passamos de 1 hora, é que Paulo diz assim, ó, que o Espírito Santo, os dons do Espírito, a unção do Espírito, né, é para um fim aproveitoso. Então, eu não consigo. A pessoa assim, qual é o teu cargo na igreja? Eu não tenho cargo na igreja, não. Eu tenho um cargo no meu trabalho, que paga salário para mim. Fale, pastor, para a gente encerrar. Benção, cara, que benção, hoje foi muito bom. O missionário Fabiano entrou aí, boa noite para você, missionário, viu? Deus abençoe a tua vida. Rapaz, voltando para essa questão que Deus não destitui, que Deus não... Né, o plano dele é original. Eu lembro que quando eu converti, você vai dar tempo de cortar, amém. Quando eu converti, que eu tive um encontro com o Senhor, veio forte dentro de mim, veio forte mesmo. Foi uma coisa que eu criei, foi dentro de mim, que veio forte. Um dia você vai ser um pastor. Eu não entendi nem ainda o que era o ofício do pastor. Mas Deus falou no meu coração. E durante muito tempo eu trabalhei na igreja, né? No som, foi pro louvor, guardava cadeira, passei por vários processos. Mas dentro de mim tinha o chamado, né? Já tinha habilidades, né? Tinha facilidade de ver, de falar. E no decorrer é interessante isso, falar isso hoje. Até porque tem uma pessoa que presenciou um pouco da minha vida, que foi o Estevão, ainda criança. E no decorrer da história eu tive um declínio. Me afastei do Senhor, durante um tempo. Mas a chama, sabe? Dentro de mim, eu passava nas igrejas, vi o louvor, vi alguém pregando. Cara, isso é a minha identidade, isso é a minha referencial. E por ser imaturo na época, eu deixei algumas coisas me levar para longe. E o tempo passou, o tempo. Quando eu fui consagrado pastor, eu me lembrei da palavra de Deus, pastor Décio. Um dia você vai ser um pastor. Né? Naquela estação poderia ter acontecido, mas eu não tinha maturidade. Eu estava como Arão. Talvez rebolasse as responsabilidades para cima de outros e não assumisse elas, né? Eu era tão imaturo que me afastei do Senhor. Olha o nível de imaturidade. Deus continuou acreditando. Eu continuei acreditando em Deus. Pai, eu acredito que tem uma palavra. Eu tenho uma palavra no meu coração desde quando eu nasci de novo. Não era possível que ele não se realizar.
Não é possível sabe, eu acreditei, me levantei, busquei o Senhor, renovei a minha mente, renovei o HD, a memória, voltei para o ponto de onde Deus queria. E o que acontece? Estou aqui hoje para a glória de Deus. Deus não disse porque eu caí, disse, não, nunca mais eu quero nada com você. Nunca, aquela palavra que eu te dei, eu retiro hoje. Não, continuou. Mas para que isso acontecesse, eu precisei voltar a Deus, eu precisei mergulhar de novo no propósito de Deus, entender o propósito de Deus e também entender, olha, você não é mais criança, você não é mais menino, o tempo de menino já passou, você é um adulto. Eu te levantei não para ser influenciado pelo mundo, mas para que influenciar vidas com a minha palavra, com o meu espírito. Cara, estou aqui hoje para a glória de Deus. Benção. A glória de Benção. do Senhor. Benção. Pastor, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui na internet a definição sobre cargo e encargo. Olha que coisa interessante. Cargo é a posição na qual as pessoas possuem dentro de uma organização. É uma posição na qual as pessoas possuem dentro da organização. O encargo é um desejo profundo do coração, compartilhado por aqueles que fazem parte de um mesmo organismo. Organização, organismo. Organismo fala de corpo, células. Verdade. Entendeu? Então, por isso que eu entendo que cargo, Deus não dá cargo. Cargo é você que quer, meu filho. Você que quer cargo. E cargo é para um salário. Deus não nos dá salário, Deus nos dá honra. Quem quer cargo busca reconhecimento. Quem quer cargo busca glória. E a gente precisa entender, eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso da glória. A glória é de Deus. Como João Batista, que diminua eu para que ele cresça. É verdade. Pastor, sobre a sua história, que é tremendo, até o Estevão falou aí que você era bombril lá, mil e uma utilidade. A próprio Davi, quando recebeu o cargo de Deus, encargo de Deus, perdão, mas para os outros, né? Cargo de ser o rei de Israel, ele fez besteira nos começos, ele trouxe a arca da maneira errada, ele contou o censo, ele pegou a mulher do outro, ele foi homicida, mas o encargo de pastorear, né? O encargo de cuidar daquele povo estava dentro, que Deus arrancou para fora, assim, ó, Davi, ó. E Davi, mas isso aconteceu por quê? Na mesma situação que o Senhor fez, pastor. Ele voltou para o início. Ele chegou lá, Senhor, de tudo que o Senhor pode fazer comigo, pode fazer. Eu só peço uma coisa, não retire de mim o teu espírito. É o que nós precisamos. Amém, pastor? Pastor, nós vamos encerrar. Nós estamos a 1h08 de live. Então foi muito bom hoje. Eu quero agradecer a presença do Estevão, a presença do Rogério. Eu quero agradecer a presença da irmã Beth, do Fabiano que entrou. Teve uma irmã que entrou aqui, deixa eu buscar aqui. Ela pediu oração. O irmão Anderson pediu, ele é de Calcaia. Juazeiro do Norte, ele disse que pediu oração. Anderson Alves. Anderson Alves. Pastor, sou de Juazeiro do Norte. Estou passando muita coisa. Ore por mim, por favor. Vamos embora. O Estevão chegou na igreja bem pequenininho. Aí pegou um violão, comprou, encostava em todo mundo. Ninguém dava atenção. Ele encostava em mim e ficava com o violãozinho. Hoje ele é uma referência para mim. Acompanho ele. As músicas dele, do grupo dele, são músicas excelentes. É um menino de Deus, o Estevão. Cara, eu tenho muito orgulho. O Estevão tem um canal no YouTube, não é isso? Isso. E de ter pelo menos ter contribuído um pouquinho, porque ele ultrapassou. Se ele fosse muito para aprender alguma coisa, hoje eu quero aprender com ele, cara. Isso é... Amém. Glória a Deus. Estevão, coloca o nome do seu canal no YouTube. Corendel Music. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar, pastor? Amém. Pai Deus, Pai querido, Pai... Pode orar, pastor. Pode orar. Ore. Pai querido, Pai amado. A unção está dobrada. A unção aqui está dupla.
Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos por mais uma live, por mais um momento de comunhão, de compartilhar a tua palavra. Obrigado pelas pessoas que estão participando de coração. Pai, eu quero orar pela vida do Anderson Alves, que nos pediu oração. Pai, não sei qual a razão, mas, Pai, que a oração dele seja respondida segundo a tua palavra. Que aquilo que está no coração dele esteja pautado com a tua palavra, para que assim o Senhor possa responder com o mesmo, Pai. Mas se não houver resposta, Pai, eu creio que o Senhor está poupando, Pai. Mas trabalha na vida desse jovem. Conduz pessoas de Deus para próximo dele, para que venha influenciar a sua vida. Nós somos gratos, Pai amado, pela tua presença, pela tua glória. Somos gratos pela salvação, pela graça do Senhor que foi derramada em nossos filhos, Pai. Muito obrigado por essa live. Eu estou, Pai, muito feliz, muito alegre por que o Senhor realizou hoje, Pai, aqui, através das nossas vidas. Obrigado porque somos teus canais. Queremos ser só usados por Ti, Pai. Que o Senhor cresça cada vez mais, que nós diminuamos cada vez mais. Que o Senhor apareça cada vez mais. E nós sejamos apenas, Pai amado, teus filhos, servos e canais. No meio do povo, no meio do mundo perdido, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de terminar, eu quero lembrar uma que eu passei com o Estevão também. Foi lá na Calcaia, que o Estevão se lembra. Tava lá um cultozão pegando fogo, pastor Didi, aquele queimação. Eita Jesus! Aí eu era o pregador da noite e ele foi para ministrar a palavra. Eu digo, ainda bem que eu não estou sozinho. Deus abençoe a vocês, querido. Que o Senhor abençoe e te guarde, que faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você e que sobre vocês ele dê a paz. Ficam na paz. Que o Senhor abençoe. Tchau, tchau. Amém.